Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Que bom nós estarmos na casa do Senhor. E a nossa oração hoje é uma só. Senhor, olha para mim. E vê aquilo que Tu queres nos ensinar, aquilo que Tu queres nos dizer. Porque nós verdadeiramente precisamos aprender contigo. Em todos os dias, em todos os momentos, nós reconhecemos, Deus, que precisamos ouvir a Sua voz falando ao nosso coração. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 10. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos, estamos entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Podemos assentar. Uma das coisas mais difíceis para os cristãos da atualidade é trabalhar em suas mentes, em seus corações, sobre o convencimento da necessidade da aplicação dessa prática. O Espírito Santo habitando dentro de nós e trabalhando dia após dia para que essa realidade aconteça em mim e em você. O Espírito Santo habita em nós com um único objetivo e uma única manifestação, fazer com que eu e você, e assim, cada dia, possamos morrer para nós mesmos, morrer para a nossa carne, morrer para o nosso corpo, para que então possamos refletir a vida do Senhor Jesus. Nós temos em contrapartida uma esfera enorme de possibilidades e oportunidades, onde Satanás usará meios e maneiras para que possa nos afastar desse projeto de Deus, que é desde o princípio da criação, fazer com que todos os homens se tornem a imagem e semelhança dele. Quando Satanás consegue tirar Adão e Eva do Éden, Satanás pensou que isso ia ficar daquele jeito, daquela maneira. Mas quando Jesus Cristo morreu na cruz, então o sonho de Deus foi possível, porque o Espírito Santo de Deus habitando em nós, é possível então um novo projeto, o projeto de dar continuidade, de nos tornarmos a imagem e a semelhança do Senhor. Quero que você vá comigo em Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Você conhece comigo a história de Abraão? Abraão foi chamado amigo de Deus, porque Abraão era alguém que obedecia a Deus, e Jesus diz, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. A amizade sua com Deus é definida pelo nível de amizade. Não, a amizade sua com Deus é definida pelo nível da sua obediência. A nossa amizade com Cristo é definida pelo nosso nível de obediência. E a obediência é algo que está fora de moda. A obediência é algo quase muito impossível e muito difícil, algumas pessoas dizem, de praticar. E a palavra do Senhor diz assim, que quando Deus olha para Abraão, ele diz, sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, e vá para um lugar que eu te mostrarei. Abraão obedece a Deus e ele vai embora, e ele leva o pai, e leva o sobrinho, a esposa e assim por diante. E então o pai morre, e Abraão começa uma trajetória de algumas experiências com Deus. Experiências essas do que a fé dele foi provada. Então o Senhor diz que de Ismael não viria a promessa. Então manda Ismael embora. E então nasce Isaac. E quando Rebeca olha para Isaac e diz, minha alegria, riso. Isaac era um menino muito bom e muito obediente, um menino de Deus. E ele trazia alegria àquele lar e àquela casa. E Abraão amava muito Isaac. Não porque ele era filho genuíno de seu casamento apenas, mas porque nele se concretizava a promessa do Senhor. E um dia, quando o menino já havia crescido um pouquinho, Deus fala com Abraão sobre uma questão. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu quero falar de uma amizade e que é baseada na confiança. Eu quero falar de sua amizade com Deus, no que ela é baseada. Se ela é baseada na sua confiança com Deus, em Deus, por Deus, ou se ela é baseada em apenas suposições,
em apenas questões de vida. A Bíblia diz em Gênesis 22, no versículo de número 1, e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Abraão sempre foi pronto para ouvir Deus falar, assim como nós temos sido prontos para ouvir Deus falar. Mas a prontidão da audição não é tudo. Não importa o quanto somos prontos para ouvir Deus falar, se não somos prontos para obedecê-lo. Quantos de nós temos ouvido Deus falar conosco? Pela palavra, pela vida, por circunstâncias. Quantos de nós temos estado dentro do verbo, da palavra ministrada? Quem de nós poderíamos dizer que não sabemos a vontade de Deus? Quem de nós poderíamos dizer abertamente que não sabemos o que Deus quer para cada um de nós? Mas qual é a força? Qual é o empecilho? Quais são as dificuldades que nos impedem de não apenas ouvirmos, mas obedecermos a Deus? Por que tanta frustração, por que tanta decepção que causamos a nós mesmos, ao sabermos o que Deus quer de nós, mas quando olhamos para nós, não levamos em consideração a ação do Espírito Santo que nos viabiliza obedecermos a Deus, e queremos obedecer pela vontade própria, por recursos próprios. Saiba você que sem o Espírito Santo jamais se consegue obedecer a Deus. Sem a ação do Espírito Santo, sem o mover do Espírito Santo, sem o convencimento dele, o trabalhar dele, a indução e até mesmo a condução e a sustentabilidade dele, não se consegue obedecer a Deus. E alguns de nós tentamos fazer na raça, do nosso jeito e da nossa maneira, e aí não sai bem feito. E aí ficamos frustrados e entristecidos porque não conseguimos começar algo e dar continuidade e até terminarmos, ou então fazemos de mau gosto e fazemos de uma forma pesada, de uma maneira obrigatória, sem o óleo do Espírito Santo e sem a graça do Senhor. Abraão era amigo de Deus. E Abraão tinha o seu filho Isaque. Mas o que cobria a alma de Abraão era o amor de Deus por ele. Abraão tinha certeza que Deus o amava. Abraão tinha certeza que tudo que Deus iria fazer era para o bem dele. Abraão acreditava e dependia da soberania de Deus. Então, quando ele diz, eis-me aqui, ele não verbalizou uma utopia, ele não verbalizou um falso querer. Quando ele disse, eis-me aqui, ele disse, de verdade, eu estou aqui. Eu estou aqui. Para atuar, para fazer, para obedecer, para viver, para morrer a cada dia, para pagar o preço, eu estou aqui. E quando você diz, eu estou aqui na igreja, eu estou aqui orando, eu estou aqui na vida, eu estou aqui nesse dia da semana, eu estou aqui neste mês, verdadeiramente nós temos estado, realmente nós estamos, e dizemos, Senhor, eu estou aqui para fazer a sua vontade, eu estou aqui para ouvir o que tu queres, eu estou aqui, Deus, para poder obedecer. Quando ele diz, eis-me aqui, ele sabia que Deus iria falar alguma coisa para ele, e Deus iria pedir algo a ele. Mas Deus não pediu. Deus não pediu. Deus mandou. Deus não disse assim, Abraão, eu queria te fazer um pedido, é um pedido meio difícil, então ele ficaria com algumas delongas e com alguns dedos. Deus disse, não, vai, mate seu filho. Não foi isso que ele disse. Vai, mate seu filho. Ele disse, vá e entregue seu filho em holocausto. Vai, mate seu filho seria uma coisa muito fácil. Agora, holocausto é diferente. O holocausto foi designado para que o povo apresentasse a Deus a sua oferta, o sacrifício, que houvesse devoção, carinho, apreço, gratidão por tudo aquilo que Deus estava fazendo. Não era só matar Isaque, tinha que ter sentimento e devoção para com Deus. Não era simplesmente matar o menino. Matar o menino é fácil. Agora a questão é, o Senhor quer que eu mate o menino e ao mesmo tempo que o meu coração seja capturado em oferta de gratidão, em oferta de entrega, em oferta de devoção a Ti. Como é possível eu fazer algo que é contra o meu coração, contra os meus sentimentos, contra as minhas paixões e mesmo assim dar um jeito de embasbacar meu coração e de fazer com que Ele Te adore ao mesmo tempo? Como
como eu conseguiria ser pai e ser servo? E qual seria a minha opção naquele momento? Como eu consigo isso? Esse é o nosso problema hoje em dia. O que pesa em nós são as nossas funções. Ser pai, ser mãe, ser empresário, ser funcionário, ser filho, ser isso, ser aquilo outro. E é por isso que as nossas devoções estão capengando. E é por isso que o nosso amor por Deus tem sido débil e fraco. E é por isso que nós não podemos dizer em alto e bom som: eu amo a Deus acima de todas as coisas, de toda a minha alma, de todo o meu coração, de toda a minha vontade, de todo o meu entendimento. Porque as nossas funções alcançam uma nobreza e uma realeza e uma importância maior do que servir a Deus. Servir a Deus é aquilo que fica em segundo, em terceiro, em quarto plano. Servir a Deus fica aquilo como uma sugestão de quando dar. Fazer aquilo que Deus gosta e aquilo que Deus quer, mudar a sua vida, transformar a sua personalidade, é algo que se der, se conseguir, você faz. Mas se não der também não tem problema, porque Deus vai entender. E a Bíblia diz assim: eu não quero que você mate seu filho, eu quero que você o ofereça a mim. No versículo de número 2, e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. E Deus ressalva o sentimento que Abraão tinha pelo menino, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Você caminha e vai, porque eu vou te mostrar. Era um pedido, uma ordem. O que aconteceu conosco desde o tempo de Abraão para cá, que nós achamos que Deus pede? Quem colocou na nossa mente que Deus pede? Deus manda. Você não tem um Deus que pede, você tem um Deus que manda. E é isso que nós precisaríamos retornar e voltar. O nosso Deus manda. E aí você diz assim: mas eu não estou a fim de obedecer. Não tem problema. O próprio Senhor Jesus disse que a porta seria estreita e que muitos tentariam entrar por ela e não conseguiriam. Ele mesmo relata isso. A questão é, Deus manda. E Deus manda que Abraão apresentasse o seu filho em holocausto. E ele diz assim: o filho a quem você ama. Mas espera aí um pouquinho. O menino não era nenhum rebelde, poderia pensar Abraão. O menino não era nenhum desobediente. Ele não seria um mártir para salvar nenhuma situação, questão ou pessoa. A morte dele ia repercutir de que maneira diante do inimigo? O próprio pai matando um filho. Deus não tinha o hábito, nem o costume, nunca o fez, de pedir que um ser humano matasse um ser humano. No concerto dele com Noé, ele diz: ninguém mate o próximo. Então, peraí. São muitas conjecturas que trariam, quem sabe, uma resposta. Só que uma coisa que Deus faz com alguns dos seus amigos não tem explicação. Existem algumas coisas na sua vida que você não explica humanamente. Existem algumas questões na sua vida que você nunca vai encontrar uma explicação plausível. E você só confia. Mas por quê? O menino é bom, o menino é obediente, o menino é o filho da promessa. Espera aí, o Senhor deu, o Senhor tira, o Senhor... Mas como? Como assim? O escritor aos Hebreus escreve que Abraão sabia que Deus era poderoso para ressurgi-lo. O que você sabe sobre Deus vai definir as suas atitudes. Você sabe que Ele é poderoso, então creia no poder dEle. Você sabe que Ele é soberano, então creia na soberania dEle. Não fique igual um desequilibrado, um perturbado, arrancando os cabelos, achando que o seu problema vai acabar com você. Se você sabe que Ele é aquele que vem em sua defesa, que a Ele pertence a vingança, como o próprio apóstolo Paulo diz, ele diz: a quem perturbam vocês, Deus vingará. Se nós sabemos algumas questões sobre Deus e algumas atribuições da pessoa de Deus, então vamos fazer com que isso valha a pena nas nossas atitudes e nas nossas reações. Porque não existe explicação para tanta perturbação, tanto desequilíbrio, tanta doideira na mente dos crentes. Porque ele conhecia Deus e é por isso que estava respaldado a fé e a confiança. Quando você conhece uma pessoa, você confia nela.
E se você conhece a Deus, você no mínimo deve confiar nele. E você sabe que as suas orações são ouvidas, e você sabe que tudo aquilo que você conversa e diz com ele, não é perdido nem levado pelo vento, mas é escrito. E tudo aquilo que ele fala com você é escrito no seu coração. E a Bíblia diz que ele não questiona, ele não titubeia, ele não examina o que sente. Ele não analisa e nem consulta o próprio coração. Se ele consultasse o próprio coração, ele teria falido na prova. Se você consultar o seu coração, você fale na fé. Você vai abrir falência nas suas provas. Você vai abrir falência em qualquer projeto que você tem espiritualmente. Porque quando Deus fala a Jeremias sobre o povo, o coração do homem é enganoso. Mais do que qualquer coisa existente. Quem o conhecerá? Mas o nosso problema é que nós perguntamos e questionamos ao nosso coração e dizemos ao nosso coração o que é que você quer. O que você deseja, coração? O seu coração sempre irá querer ir contra os princípios e o projeto de Deus. Porque o seu coração, ele tem como objetivo a preservação destrutiva. O que é uma preservação destrutiva? Tudo que não é consagrado a Deus, você está preservando para a destruição. Tudo que você protege, tudo que você passa a mão, tudo que você joga debaixo da sua asa, é uma preservação destrutiva. Mas tudo que você entrega é para conservação e estruturação da sua fé. A única preservação verdadeira é quando você consagra algo para Deus. Existem pessoas que preservam. Eu quero preservar o meu querer, a minha personalidade, a minha vontade, a minha vida, os meus alvos e os meus projetos. Mal sabem eles que eles estão preservando para a destruição. Mas quando você consagra a Deus, a sua vontade, o seu projeto, o seu sonho e tudo, você está abençoando tudo que você possui. E Abraão sabia disso. Que tudo que é oferecido a Deus não tem como dar errado. Você um dia ofereceu a sua vida a Deus? Amém? E se você atirou dele, quando é que foi? Quando você resolveu desconfiar dele? Quando você resolveu questioná-lo? Quando você resolveu titubear? Quando você resolveu viver as suas próprias regras? Quando você resolveu fazer do seu jeito? Qual foi o dia? Quem te convenceu? É muito fácil lançarmos diante de Deus todos os nossos fracassos. É muito fácil lançarmos diante de Deus todas as nossas frustrações. Mas será que não somos inteligentes o suficientes se os nossos planos e projetos forem lançados diante de Deus antes? Não lançaríamos diante dele as nossas frustrações e os nossos fracassos. A Bíblia diz assim, no versículo de número 3... Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, cortou a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Abraão nessa época era rico. Se Deus pedisse todos os cordeiros de Abraão, se Deus pedisse todas as ovelhas de Abraão, ele daria de bom grado. Mas Deus pediu o filho e ele deu de bom grado. Uma coisa que Davi diz de uma forma muito sábia: eu não darei a Deus aquilo que não me custa nada. Sua bênção está escondida atrás daquilo que te custa. Pastora, custa engolir, ela está ali, depois do engolir. Custa me humilhar, ela está ali, após a humilhação. Sua bênção está escondida atrás daquilo que te custa. Se você continuar fazendo o que não te custa, você vai ser como esses crentes fracassados que titubeiam. Que suas vidas não inspiram nada e ninguém. Existe vida que até você olhar, você diz, como é que essa pessoa consegue viver essa vida? Que essa vida é muito chata. Por quê? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. A única maneira de você encontrar aquilo que Deus tem para você é atrás daquilo que te custa. O que te custa é o que vai te levar à vontade suprema de Deus. Diga amém. A Bíblia diz assim que, no versículo de número 4, ao terceiro dia, levantou uma viagem de 3 dias, Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Abraão não conta para sua esposa, ele não conta para os moços, ele não conta para ninguém.
Às vezes você olha para a vida de alguém e você julga. E você não sabe da comunhão dela com Deus, e você não sabe da intimidade dela com Deus, e você não sabe. Abraão não conta para a mulher, que a mulher não ia entender. Abraão não conta para os moços, que os moços não iam compreender. Existem assuntos que são sigilosos entre você e Deus. Existem sacrifícios que você faz, somente você e Deus. Eu tenho dito a vocês, e você, não sei se tem aprendido, não torne público os seus problemas. Quanto mais você falar dos seus problemas, mais eles vão te engolir. Quanto mais você apresentá-los diante de Deus, mais eles vão enfraquecer. E ele caminha 3 dias, e deu tempo para que ele duvidasse e desejasse voltar atrás. E deu tempo para muita coisa. Mas ele estava fixo num objetivo: fazer o que Deus manda. Só isso. Quando é que a inteligência atrapalha servir a Deus? Quando é que a sabedoria atrapalha servir a Deus? Quando é que aquilo que nós achamos que sabemos e que podemos atrapalha a Deus? Ser inteligente é pecado? Não. Ser sábio é pecado? Não. Mas quem disse que ser inteligente é querer? Quem disse que ser sábio é ter planos? Ser inteligente é saber que Deus manda e nós obedecemos? Sermos sábios é sabermos que ao fazermos a vontade de Deus, estaremos fazendo o melhor, tanto para a nossa vida, como para aquele que nos cerca. Ser inteligente não é a medição de seu QI, e nem a sua habilidade profissional. Ser inteligente é você saber que Deus manda. Isso é ser inteligente. Deus governa. Deus é absoluto. Ele é supremo. E Abraão era inteligente. A mente de Abraão não ficou questionando e nem ficou procurando respostas ou dando respostas às suas inquisições. Não, a mente dele estava focada num projeto. Fazer o que Deus manda. E de repente, para piorar a situação, algo acontece. A Bíblia diz assim no versículo de número 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque olha o fogo, olha a lenha, e ele não vê o cordeiro. Ele sabia que o pai ia adorar, e eles estão subindo o monte, e ele pergunta para o pai: onde está o cordeiro? E naquele momento, Abraão é dirigido a uma resposta. Ele não ia falar para o filho: filho, eu vou matar você, vamos subir aqui que eu vou te matar. Ele disse: Deus proverá para si um cordeiro. Ele olha para o filho e faz com que o coração do filho se apacente e faz com que o coração do filho se acalme. Assim é você quando conhece a Deus. As pessoas que estão ao seu redor, você consegue aplacar, você consegue acalmar ansiedade, tristeza, abatimento, preocupação, porque você confia em Deus. Deus proverá, você diz. Deus fará, Deus ajudará. Hoje você olha para as famílias, é um mais perturbado do que o outro, um mais preocupado do que o outro, um mais desanimado e prostrativo do que o outro. Abraão, ao conhecer Deus, disse para o menino: Deus proverá para si um cordeiro, ensinando o menino que Deus é soberano e que Deus, quando começa algo, Ele termina. E ele responde aquilo para o menino de uma forma única: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Sim, continuaram a jornada juntos. Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. Vamos parar por aqui, e eu quero fazer um retorno. Ele coloca a lenha, amarra o menino e coloca o menino sobre. Neste momento, o menino já sabia o que ia acontecer. Mas eu quero retroceder um pouquinho com você.
Romanos, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter entregado Jesus para morrer por nós. No versículo de número 1 e 2, Deus manda Abraão matar o seu filho. Deus não era obrigado a matar Jesus. Deus fê-lo de coração, por amor. A única obrigação que Deus tinha é enviar Jesus para morrer por mim e por você. Foi o grande amor que Ele tem por nós. Deus entregou Jesus para morrer naquela cruz por um amor que não cabia no coração dele. Não havia meios e maneira de nos trazer de volta. Não havia meios e maneiras de Deus ter-nos novamente depois do Éden. E então Deus entrega o Senhor Jesus para morrer pelo meu pecado e pelo seu pecado. A morte de Isaque não tinha explicação. A ordem de matar Isaque não tinha explicação. Mas o desejo de Deus de matar Jesus tinha explicação. O homem estava perdido no seu pecado, condenado totalmente às trevas. Eu e você estávamos totalmente sentenciados às garras de Satanás e ao inferno. E o inferno existe, pessoas crendo ou não, ele existe. A questão é que algumas pessoas vão descobrir que tem inferno quando vai ser tarde demais. Não havia explicação para a morte de Isaque, mas houve explicação, e a explicação: Cristo morreu para nos resgatar da sentença e da condenação do pecado, para que eu e você não sejamos mais vencidos por essa carne podre, por esse eu envelhecido, por essa vontade destrutiva. Jesus morreu para que nós não fôssemos mais dominados, para que eu e você não tivéssemos uma religião. Jesus não morreu na cruz para que eu e você tivéssemos uma religião. Não, mas para que nós fôssemos todos os dias o holocausto. Paulo escreve aos Romanos e ele diz assim: todos os dias nós somos como ovelhas levadas ao matadouro. Todos os dias, todos os dias. Não precisa abrir, eu vou ler para você. A palavra do Senhor diz assim, que Paulo explicando a nossa vida em Deus, o nosso coração em Deus, ele diz assim: quem nos condena, pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito. Quem escreve isso é o salmista Davi, no Salmos 44. Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos repotados como ovelhas para o matadouro. Eu quero dizer uma coisa para você. Isso está escrito em Romanos 8, 34 em diante. A questão é que eu e você precisamos entender que o sacrifício não parou em Jesus Cristo. O sacrifício começou em Jesus Cristo. O verdadeiro sacrifício não era o sacrifício, como o escritor diz aos Hebreus, de bodes e de touros. O verdadeiro sacrifício começou na cruz. O verdadeiro culto que agrada a Deus começou na cruz. Cristo sendo o Cordeiro de Deus, como João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir daquele momento, o próprio Paulo diz: eu estou crucificado para este mundo e este mundo para mim. Ali começa o verdadeiro holocausto, o verdadeiro sacrifício, onde todos os dias nós somos como ovelhas levadas para o matadouro. Morre a nossa vontade, morre a nossa carne, morre o nosso eu, a nossa personalidade ali. Mas alguns altares estão vazios, alguns altares não está ali o Isaque. Cadê o seu Isaque? Cadê o seu Isaque? Você acha que seu Isaque é seu filho? Você acha que seu Isaque é sua empresa? Não, o seu Isaque se chama personalidade. Esse é o seu Isaque, que muitos de nós temos negado fazer um altar elevado até Deus, dizendo: está aqui em holocausto o meu eu, o meu jeito, a minha maneira de pensar, a minha maneira de sentir, a minha religião morta, que não faz um benefício por mim, que não consegue mudar um pensamento da minha mente. O que é o nosso Isaque? É a nossa personalidade, que não deixamos morrer para que Cristo viva, para que Cristo nasça. E como Paulo diz aos Coríntios, para que a vida de Cristo se manifeste em nós.
Cadê o nosso Isaac? Mas os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, nós não queremos colocar no altar, mas esse altar é a cruz. Não havia explicação para a ordem de matar Isaac, mas houve explicação por matarem Jesus. Continuando 22. De manhã, de madrugada, ele pega o jumento, versículo 3. Ele levanta e vai ao lugar que Deus lhe dissera. E então ele vai com seus moços, diz: ficai aqui, e eu e o moço iremos adorar. No versículo 6, ele toma uma lenha e holocausto e põe sobre Isaac, seu filho. Jesus também carregou a lenha do holocausto. Jesus também carregou a cruz, como eu e você temos que carregar. Cadê a sua cruz? Cadê a sua cruz? Cadê a sua cruz, que é o seu altar? Onde está a sua cruz? O que nós temos visto é uma vontade absoluta, suprema e fortalecida dia após dia na vida dos crentes, onde eles têm perdido o veio, eles têm perdido o senso, onde eles têm perdido a noção do que é servir a Deus. Quem carrega a lenha para o holocausto é Isaac. Assim como Jesus carregou a sua cruz, eu e você temos que carregá-la, dia após dia. Cadê a sua cruz? Cadê a sua cruz? Sua religião é vã? Sua religião é inútil? Que religião você tem? Qual é a sua religião? É vir de domingo ou de quarta à igreja? É ter algumas funções isoladas ou permanentes? O que você entende sobre Jesus Cristo? O que você sabe sobre Deus? Abraão sabia que Deus manda e não pede. Abraão sabia que a atitude dele e a ação dele era algo que muita gente não ia entender. Como hoje, a verdadeira religião que é Cristo, quer morrer, quer pagar o preço. Isso as pessoas não conseguem entender, nem sequer interpretar nos dias de hoje. E a Bíblia diz assim, que então ele fala, Isaac faz uma pergunta, Jesus também fez uma pergunta. No versículo de número 7, Isaac pergunta, pai, cadê o cordeiro para o holocausto? Você sabe a pergunta que Jesus fez? Jesus também fez uma pergunta. Você sabe qual foi a pergunta que ele fez? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Isaac pergunta, cadê o cordeiro, pai? E Jesus pergunta, pai, está difícil estar aqui, carregar, levar, sofrer e estar separado de ti. Separado neste momento, eu sou expiação pelo pecado da humanidade. Neste momento eu me fiz pecado e maldição e então me separei de ti. Deus meu, por que me desamparastes? Continuando, eles continuam caminhando. E então Abraão responde e diz, Deus proverá para si um cordeiro. Não adiantava sacerdotes, não adiantava homens santos e consagrados, precisaria ser Jesus, o Filho de Deus. E eu quero partir de onde nós paramos. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para molar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão. Versículo 11, ele diz, eis-me aqui. O sacrifício e o holocausto de Abraão foi impedido, mas o de Cristo não. Jesus literalmente morreu por mim e por você. Quantas coisas na sua vida são impedidas porque Jesus morreu por você. Quanta destruição, quanto fracasso, quantas situações que você já deveria ter sido resumido em uma maldição, em um fracasso, em uma bancarrota. Mas Jesus morreu por você, para que interrompa dores, sofrimentos, absurdos, tendências. Jesus morreu para que algumas coisas fossem paradas. Mas o porquê muitas vezes nós temos todo o perfil para continuarmos nessa jornada de destruição? Lá na cruz, parou-se a destruição, nasceu a igreja, nasceu um povo escolhido, um povo eleito. Lá na cruz o sangue borrifou sobre a humanidade toda.
Mas o porquê alguns de nós somos persistentes em querermos caminhar, em querermos perseverar, segundo o perfil da nossa personalidade, segundo a caracterização daquilo que aprendemos do passado, e continuamos a nossa jornada de pessimismo, a nossa jornada de eufemismo, a nossa jornada onde nós mesmos somos o centro da nossa vida. Existe mais. Mais do que a sua personalidade, mais do que a sua família, existe mais. Em Deus existe mais, em Deus existe mais, em Deus existe mais. E Deus está esperando com que eu e você tenhamos essa sede, essa fome, essa necessidade desesperadora em dizermos: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Toma o meu Isaac, toma a minha personalidade, toma, Senhor. Hoje tem um altar esta noite. Um altar preparado pelo Espírito Santo para a sua personalidade. E será que depois dessa noite ele vai continuar vazio? Sempre é do nosso jeito. Sempre é da nossa maneira, sempre é o que podemos e sempre é o que conseguimos. Até quando viveremos assim? Deus olha para Abraão e diz: Abraão, você não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão obedeceu a Deus. E será que nós temos obedecido? Você leu inicialmente que você tem que morrer para que a vida de Jesus manifeste. Vamos terminar. No versículo de número 12, então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então Abraão levanta os olhos e olhou, e eis que o carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres, num mato. Foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Abraão teve um substituto. Jesus foi o meu substituto e o seu substituto. Jesus substituiu meu pecado, minha maldição, minha condenação, o seu pecado, sua maldição e sua condenação. E o que temos feito a respeito disso? Você acha que depois da cruz entramos num belo oásis, num belo parque de diversão? Depois da cruz, cada um de nós recebemos a nossa cruz. E uma voz que nos dizia: vá, negue-se a si mesmo, todos os dias, e seja como uma ovelha levada ao matadouro. Foi isso que recebemos do Senhor Jesus depois da cruz. Essa liberdade que te é pregada por Satanás todos os dias, te dando a liberdade do seu jeito e da sua personalidade. Isso é um engodo, isso é um engano. Essa liberdade não existe. Não existe essa liberdade que você pode servir a Deus e você pode continuar sendo do jeito que você é. Isso não existe, isso é mentira. Isso é mentira. Satanás tem enganado muitos dentro da igreja, isso é mentira. Eu estou dizendo para você como se Cristo estivesse voltando hoje. É mentira. Você não pode servir a Deus e continuar desse jeito, e continuar dessa maneira, pensando do mesmo jeito, sendo do mesmo jeito. O seu evangelho, o seu Cristo, contraria a sua vontade, contraria a sua personalidade. Abra os seus olhos no tempo que se chama hoje. Você não pode mais viver dentro da igreja e fora de Cristo. Você não pode mais frequentar os cultos e ser um estranho no altar do Senhor. Não pode mais. Você não pode mais. Hoje é o dia que o teu Isaac deve ser colocado diante do Senhor. Sua personalidade, seu jeito. É o Espírito de Deus quem está dizendo para você. É Deus quem está dizendo para você: morra. Morra pelo céu, morra pelo sacrifício de Cristo. Tome a sua cruz e siga-o. Faça algo pela sua história, pela sua vida. Deus está em busca de amigos, e não existe amizade para com Deus sem obediência. O Senhor quer vir a sua obediência dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, na sua vida, no seu particular. Sua obediência te cura, sua obediência te salva, sua obediência te levanta, te anima. Existem algumas pessoas que perguntam: o que eu preciso fazer? Obedecer. E a segunda coisa é continuar obedecendo. E a terceira coisa é resolver absolutamente obedecer a Deus. Na obediência de Abraão. E ele ia até o fim. Até o fim. Eu quero dizer uma coisa para você. O seu cordeiro é a sua personalidade.
é onde os crentes estão arraigados e amarrados. Nós estamos detendo o Espírito Santo de Deus. Ele tem sido detido pelos nossos hábitos e costumes, porque nós achamos e porque nós... Não deixe o altar vazio. Amarre o seu Isaac e sacrifica-o. Porque Jesus morreu e Ele é o Cordeiro que substituiu a sua morte e a sua condenação, mas não substituiu a sua obediência e o seu sacrifício.